amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós estávamos ainda nos inícios dos Atos dos Apóstolos, livro bíblico que nos propusemos a comentar nestes próximos domingos do tempo comum deste ano 2018. Nós chegamos a falar da ascensão, com a qual se abre o livro dos Atos, mas faltou ainda um pouquinho, os últimos versículos do capítulo 1. Ou melhor, sim, do capítulo 1, mas versículos 21 em diante. Padre Anselmo. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que dominicalmente se encontra conosco neste programa de cunho bíblico e catequético. Então o senhor, programa passado, nos falou, concluiu sobre nós falamos o campo de sangue, a morte, né? de Judas, não é? Morte de Judas, depois o senhor trouxe e as lendas que nem no texto bíblico canônico batem entre si. Sim. Porque Lucas é bem diferente de Mateus. Em Mateus, enforcamento, em Lucas, uma queda para frente. Depois de ter comprado um terreno que não poderia ser naquela mesma noite. Exato. Eu dei a explicação das lendas, ou melhor, das tradições a respeito de Judas, e eu disse que, na raiz, elas não surgiram do nada. Judas deve ter tido uma morte prematura e uma morte em circunstâncias tais, não sabemos quais, que às primeiras comunidades pareceu um castigo de Deus pelo que ele fez com Jesus. Mais do que isso, nós não podemos dizer. Aí entraríamos para o campo das meras hipóteses, como também querer adivinhar o que levou Judas a entregar Jesus. 1000 hipóteses são levantadas, mas todas no mundo hipotético. Nenhuma delas confirmável ou confirmada. O versículo 21 do capítulo 1 é a sequência do que nós falamos, depois da citação da Escritura a respeito do destino de Judas. Pode começar no versículo 21. É necessário, pois, que dentre estes homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu em nosso meio, a começar do batismo de João, até o dia que dentre nós foi arrebatado, um destes se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Interessante. Requisito fundamental e indispensável para se assumir o lugar de Judas. Interessante também, Lucas queria o colégio apostólico completo, com os 12 representantes das 12 tribos. Se Judas se foi, um outro será posto no seu lugar. Mas a condição era que conhecesse Jesus desde o batismo, isto é, desde o início da vida pública, e pudesse também ser a ponte entre o Jesus da história e o Jesus ressuscitado. Então, nessa perspectiva aqui textual, padre, para ser testemunha, isto é, para compor o grupo dos 12, a pessoa precisava ter conhecido Jesus fisicamente? Sem dúvida alguma. Porque Agora, era papel deles serem as únicas pontes entre a história e a ressurreição. Agora, certamente, ao menos na minha cabeça, levantou-se uma dúvida aí, certamente também na cabeça do nosso telespectador. Paulo,
se intitula apóstolo, mas ele nunca viu Cristo fisicamente. Como admitir a apostolicidade de Paulo? Não. Uma coisa são os 12. Outra coisa são os apóstolos. Mas os 12 não seriam os apóstolos? Para Lucas, sim, mas só para ele. Só para ele. O Paulo jamais se auto-intitulou um dos 12. Nem Barnabé, nem Apolo, nenhum deles eram apóstolos. Mas o apostolado é uma instituição pós-pascal. Os 12, uma instituição pré-pascal. Instituída pelo próprio Jesus. Em vida, neste mundo aqui. Então, nas outras tradições, tirando Lucas, Mateus, João e Marcos, uma coisa é o grupo dos 12 e a outra é o grupo dos apóstolos. Paulo insiste em que ele é apóstolo, mas jamais insistiu, nem poderia insistir em que ele tivesse caminhado com Jesus pela Palestina. Entendível. O versículo 23. Apresentaram então 2, José, chamado Barsabás, e cognominado Justo, e aquele Matias. Que tinha, o primeiro tinha mais títulos, o segundo só o nome. Continue. E fizeram esta oração: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 escolheste, a fim de ocupar no ministério do apostolado o lugar que Judas abandonou, para dirigir-se ao lugar que era o seu. Para dirigir-se ao lugar que era o seu. Qual é o lugar de Judas? Lucas estava pensando no inferno? É uma mera suposição também. E caso Lucas pensasse isso, então ele admitia a predestinação? Não admitia a predestinação. Destino? Não, Judas teria agido com plena consciência, e com plena liberdade, e com plena responsabilidade. Tudo aquilo que ele fez. Agora, isto aqui também é uma hipótese, para ir para o seu lugar. Ele não indica. Alguns exegetas imaginam que veladamente quisesse falar da condenação, do inferno. Mas isso seria hipotético também. Seria, claro, hipotético. O senhor, desde o início do programa, que não faz muito, está falando muito em hipotético, em possibilidades, em hipóteses. Isso tiraria, acho que foi um tema que não falamos no início do livro dos Atos, isso tiraria o aspecto histórico deste escrito, padre. Eu posso dizer que Atos, escrito por Lucas, tem uma historicidade ou tem mais catequese do que história? Não. Nós devemos buscar um justo meio. Esta primeira parte, os 5 primeiros capítulos, chegaram a ele por tradições orais. Lamentavelmente, nós não temos um outro escrito, Atos dos Apóstolos, feitos por uma outra pessoa, escritos por outra pessoa, para poder comparar um com o outro, como nós fazemos com os sinóticos. Infelizmente não temos isto. Mas os 5 primeiros capítulos, Lucas os escreveu depois de 50 anos, mais ou menos, de terem acontecido. E por isto ele foi receptor de tradições orais. Ele o que fez? Tinha, vamos dizer, em cima da sua mesa, ou melhor, ao redor de si, diversas pessoas com tradições. Não imaginemos que todas elas estiveram lá quando isto aconteceu, mas algumas podiam estar, sim. 50 anos, bem, é possível que alguém estivesse lá com 20 anos, mas 50 seriam 70, algum ancião tivesse presenciado alguma coisa do ano 30, mas nós não sabemos quem e quantos. Lucas recebeu, repito, essas tradições e as trabalhou fazendo teologia.
Agora, algumas delas se fundamentam, podemos dizer, na história, nos acontecimentos, e outras são teologia. Ok, muito bem. E aí, só para concluir aqui, eu acho que... Bem, foi escolhido Matias. E isto aqui deve ter sido histórico. Por quê? Porque é um nome absolutamente desconhecido. Até então, desconhecido. E daqui por diante também. Ninguém sabe quem foi Matias. E isso provavelmente Isso depõe significa... a favor da historicidade. Porque se tivessem que inventar, teriam inventado um nome mais conhecido. Lançaram, o 26, lançaram sorte sobre eles, e a sorte veio a cair em Matias, que foi então associado aos 11 apóstolos. E o colégio apostólico está novamente reconstituído para quê? Para teologia de Lucas, receberem o dom do Espírito. Para isto estava composto ou recomposto. Vamos fazer o nosso intervalo e voltamos. Não, eu creio que as perguntas foram respondidas. Então, vem logo aqui, seguindo a orientação dada por Lucas, o Pentecostes. Em primeiro lugar, umas orientações gerais a respeito deste Pentecostes. Pentecostes, no Antigo Testamento, era chamado o dia, a festa das semanas. Isto é, 50 dias depois da Páscoa, uma festa primitivamente agrícola, de frutos da terra. Mais tarde, mas lamentavelmente não podemos dizer quando, se antes ou depois de Lucas, esta festa passou a ter um outro significado. O dom da lei, dado por Deus a Moisés no Monte Sinai. Isto é, ela foi acoplada à história da salvação. Mas, repito, nós não sabemos exatamente quando este acoplamento foi feito. Este era o Pentecostes. Atenção! Juntamente com a Páscoa, são as duas festividades judaicas que entraram para o calendário cristão. As outras festividades judaicas, como, por exemplo, a festa dos tabernáculos, a dedicação do templo, o Yom Kippur, o dia do perdão, não foram trazidas e colocadas dentro do cristianismo. Segunda observação, eu já devo ter dito alguns domingos atrás, se não domingo passado, que Lucas ama periodizar o mistério pascal. O mistério pascal é inscindível. Ele se compõe da morte, da ressurreição, da ascensão e do dom do Espírito. É interessante saber que para João, não é Lucas, João coloca o Pentecostes, ou insinua o Pentecostes, na própria cruz. Quando Jesus inclina a cabeça e entrega o Espírito, em dois sentidos. Primeiro sentido óbvio, morreu. Segundo sentido místico, profundo, teológico, entregou o Espírito a quem? A igreja nascente, ali simbolicamente representada pela mãe e pelo discípulo amado. Depois, no capítulo 20, coloca o Pentecostes na tarde do domingo de Páscoa. Portanto, é outra teologia. Lucas, como eu disse, periodizou e
colocou a ascensão 40 dias depois, Pentecostes 10 dias depois. Padre, por que Lucas sentiu essa necessidade de periodizar o mistério, já que ele em si mesmo é inscindível? Porque ele aprendeu isso com os gregos? Não. Alguma Isso foi teologia dele mesmo. Isso foi técnica dele mesmo. Foi intuição dele mesmo. Não podemos dizer mais. Agora, gozado, se olhamos o aspecto teológico da coisa, ela pode ser mais participada sendo sistematizada, como Lucas assim abordou e a liturgia da igreja acolheu. Mas olhando o mistério profundo da coisa em si, talvez João tivesse mais razão em colocar como ele colocou. Aqui não entra o jogo de quem levou mais. Não entra o jogo de quem. Porém, entra o fato de o mistério pascal ser, como eu disse, inscindível. O que se passa não na terra, mas na eternidade, não pode mais ser computado com dias terrestres. Agora, padre, eu acho que vale muito nesse momento ressaltar a importância da catequese, porque existe inúmeros fiéis cristãos aí, inclusive católicos dentro do cristianismo, que ao participar do mistério na liturgia, por exemplo, hoje vamos celebrar Pentecostes, então foi hoje. Quer dizer, não entende a pedagogia do mistério celebrado. A pedagogia é esta: nós não podemos, numa intuição só, receber tudo. Nós somos lentos. A nossa inteligência é discursiva. Nós vamos de uma certeza para outra certeza. Nós não temos a intuição de tudo o que aconteceu ou o que se dá, o que acontece. Nós temos que, na Terra, tornar aceitável e digerível o que de si não acontece mais aqui embaixo. Agora, dito isto, eu posso acrescentar mais. É possível. Mais uma vez, é possível. Volta ao campo da probabilidade. Da probabilidade, não da mera hipótese. É possível que neste primeiro Pentecostes, isto é, 50 dias depois da Páscoa judaica, tivesse havido em Jerusalém uma primeira manifestação carismática pública da comunidade de Jesus. Isto pode ser, digamos, um chão histórico. Sobretudo se nós pensamos da seguinte maneira: com a morte de Jesus, fugiram todos. Para onde foram? Naquela noite, não deveriam ter ido para muito longe. No primeiro dia da semana, teria havido o encontro do sepulcro vazio, com aparições a algumas mulheres ali nas cercanias do túmulo. Isto pode ter chegado aos 12 e pode tê-los assustado. Que aconteceu? E agora? Entraremos em causa ou não? É melhor sair daqui de Jerusalém o mais depressa possível e tomar o caminho da Galileia. Eram galileus. Lá, tristes, completamente destruídos, teriam recomeçado o trabalho habitual antes de conhecerem Jesus. E lá se deram as primeiras aparições. Na Galileia. Na Galileia. Ide a meus irmãos que vão para a Galileia e lá me verão. Animados, felizes, estupefactos com esta aparição, a causa de Jesus não estava perdida, voltaram a Jerusalém. E o dia mais adequado para uma manifestação
pública desta comunidade, uma manifestação carismática, teria sido a festa judaica do Pentecostes. Nós podemos imaginar ou podemos raciocinar dessa maneira. Não pode ser comprovado, evidentemente, mas esta visão resolve muitos problemas. Agora, inicialmente na sua fala, ao introduzir a festa de Pentecostes, o senhor tomou um caráter ou um critério de que no judaísmo antigo, lá do Antigo Testamento, a origem da festa era de cunho agrícola, se oferecia frutos. Como a Páscoa também. Como a Páscoa, os ázimos, etc. Paulo, ele tem uma teologia de dizer que existe frutos do Espírito Santo. Desculpe se não cai muito bem aqui, mas já por associação e paralelo. Quando Paulo diz nas suas cartas, e daqui a pouco vamos ver Paulo mais para frente, existe frutos do Espírito, ele bebe dessa fonte judaica, padre? Não, porque também existem frutos da carne. Ao lado do Espírito, existem os frutos carnais, que ele enumera também. Não, ele não pensa nisto aqui, não. Bom, eu acredito que eu dei uma introdução geral. Agora, nos resta, se você não tem mais nenhuma pergunta, nos resta a leitura do texto. Capítulo 2 e o versículo 1. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam... tendo-se completado, isto é, no 50º dia, não na tarde de Pentecostes, não no fim da tarde, tendo-se completado, não é assim que se entende. Pode ir. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Bom, vendaval, tempestade, fogo, trovão, todas estas coisas são modos de se falar da teofania. Ferramentas muito encontradas no Antigo Testamento, né? Sobretudo, né? É uma maneira de se falar da presença luminosa de Deus naquele momento. Mas nós temos que encerrar o nosso programa. Hoje ele está terminado, mas voltamos ao mesmo assunto no próximo domingo, se Deus quiser. Muito obrigado. A você e a sua família, um bom domingo e uma boa semana.